Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Magé, Rádio Jornal Leste Fluminense. A sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, estamos aqui, programa Flávio Azevedo, obrigado pelo carinho da sua audiência, sua presença aí do outro lado, né? Hoje, dia 22 de junho de 2017, né? Aqui, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, e estamos recebendo hoje aqui no nosso programa a minha amiga Daniela, né? Deixa eu só lembrar aqui dos nossos amigos colaboradores, né? Antes de começarmos aqui o nosso papo com Daniela. Farmácia Dois Irmãos, Fabinho Lava Jato, Gran Medicina Laboratorial, Padaria Guimexe, Boteco do Miranda, né? Gen Imóveis, Ible Curso de Idiomas, Escola Criar, Baeta Gás, a entrega mais rápida para você de Rio Bonito, né? Meu amigo Henrique, alô ele. Entrega no telefone 3634-1048. Tem frutas e Tutores Educação Multidisciplinar, nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo, né? E aí é o seguinte, gente, deixa eu só aqui organizar o meu som, né? Seja bem-vindo você que já está aqui no Facebook me acompanhando, né? Agora também, a partir de agora, o programa sendo também transmitido via Facebook. Boa tarde, doutora Vera. Obrigado aqui pela sua companhia, né? E vamos aí seguindo a nossa programação. Tutores de Educação Multidisciplinar, agora entrar na nossa pauta aqui o assunto educação, né? E eu estou recebendo aqui para tratar desse assunto a comandante lá da Tutores, a minha amiga Daniela Delgado Ferreira, né? Quem eu quero agradecer a disponibilidade que ela nos deu de estar aqui nessa tarde conversando conosco. Daniela, seu boa tarde aos amigos que estão aí antenados e ligados no programa Flávio Azevedo. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Flávio. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho da Tutores para vocês. Bota o microfone, Daniela, bem pertinho da boca, tá? Para a gente poder captar bem sua voz, né? Você é da casa, né? Já tocou programa de rádio lá na sua juventude, quase adolescência, né? Então, você está em casa. 1900 e antigamente. Fique à vontade, né? Obrigada. E vamos falar um pouquinho da Tutores, Daniela. Apresenta pra gente o que é a Tutores exatamente. Bom, a Tutores surgiu de um projeto antigo, né? De acrescentar a educação na nossa cidade, né? Eu, como pedagoga, psicopedagoga, eu ficava achando que faltava um diferencial, né? E aí eu comecei a pesquisar e descobri a Tutores, fui a São Paulo, conheci a matriz. São mais de 10 anos de mercado, na verdade, completando 10 anos esse ano. São mais de 100 franquias, excelência em franchise. Então o projeto da Tutores é muito lindo. E aí eu fui me apaixonando, fui me aprofundando e falei, é esse o diferencial que eu quero para minha cidade, né? Diferencial em aula particular. Não desmerecendo os professores, não, eu preciso muito deles, eu necessito dessa ajuda dos professores, mas a aula particular, ela ficava muito vaga, o transmitir o conhecimento, né? O aluno tem dificuldade numa disciplina, vai até o professor particular, ele transmite o conhecimento, mas muitas vezes vai além dessa dúvida, né? Vai além da dúvida, vai na insegurança, vai no famoso deu branco, né? Então a Tutores, ela entra nessa parte do diferencial de trabalhar a segurança do aluno, de trabalhar a autonomia, de olhar o aluno como um indivíduo único e não generalizando como na sala de aula, né? A sala de aula o professor não pode olhar um aluno como único, ele tem um tempo para dar uma disciplina, ele tem todo um cronograma e ele não pode parar e ficar ali naquele ritmo, e cada aluno tem um ritmo, né? Então a Tutores, ela tem esse diferencial. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre esse aspecto de você dar essa atenção especial a cada aluno, né? E assim, todas as matérias, Daniela? Todas as disciplinas e todas as disciplinas que a galera tiver dificuldade? Sim, hoje nós ensino temos... médio, fundamental, tudo? Como é que funciona? Sim, hoje nós temos 15 tutores
ativo e mais alguns em stand-by. A gente costuma brincar o seguinte: se eu vendesse chocolate, né, eu chegaria lá e teria uma prateleira cheia de barra de chocolate, cheia de possibilidades. Mas como eu vendo educação, chega lá eu tenho uma prateleira cheia de professores. O aluno, quando chega, ele passa por uma avaliação diagnóstica, um checklist. Depois dessa avaliação, a gente monta um cronograma de aula e ali eu já sei o tutor que se encaixa naquela necessidade, qual que vai se adequar melhor àquele aluno, né? Eu brinco assim, eu sou falante. Se eu pego um professor falante, a gente vai conversar a aula inteira e não vai fluir, né? A gente vai brincar e tudo. Se eu chego com um aluno muito quieto, eu pego um professor muito calado também, a aula vai ser difícil. E até mesmo a necessidade de educação. Por exemplo, um professor muito bom no fundamental, chegou um aluno com a necessidade de fundamental, é aquele professor. Então, os tutores, eles são separados, né, por área, por especialidade, todos eles formados, pós-graduados, e eles estão lá. Hoje eu tenho 15 no meu rol em atividade, né, 15 tutores. 15 tutores, né? E aí eu queria pegar um pouquinho a sua expertise de pedagoga e psicopedagoga para a gente falar um pouquinho dessa questão da educação de maneira geral, né? Se a gente sabe que você tendo uma turma menor, com poucos alunos, o rendimento é maior, por que na escola regular a gente não tem essa lógica, Daniela? O que acontece? Queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, puxar um pouco essa expertise sua de pedagoga, psicopedagoga. Será que um dia nós teremos, sobretudo na questão do meio público, essas turmas menores? Aliás, a gente nem enfrenta problemas de turmas multisseriadas, né? Onde o professor, né, sobretudo no interior, o professor tem que ensinar, já tem 2 alunos de segunda série, outro de primeira, e ensinando mais 2 a ler e tal. Por que você falasse sobre o impacto negativo disso na formação desse estudante, né, desse futuro profissional, desse futuro... e aí a gente começa, você acaba, de repente, encontrando esses problemas para organizar lá você e outras pessoas que trabalham com cursos, né, assim, tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. O que acontece na escola reflete até na gente. O que acontece? Os professores, muitas vezes, encontram essa dificuldade numa sala muito grande por falta de mão de obra, né? Falta de professores. Antigamente, quando falava assim, eu vou ser professor, os pais, nossa, que legal, você vai ser professor. Hoje em dia, quando o filho fala, vou fazer pedagogia, vou ser professor, não faz isso, porque ganha mal, porque o governo não paga, e aquela coisa. Então já existe esse estigma. E a falta de profissional faz com que, ao invés de ter 2, 3 turmas daquela série, só tenha uma. E aí, vamos tentar botar todo mundo junto, vamos tentar, 2, 3 séries, né, que acontece hoje em dia, o ciclo, salas multisseriadas e tudo, exatamente pela falta do profissional. E muitos estão no mercado sem qualificação, né? Eles saem da faculdade e não permanecem. Isso, graças a Deus, em Rio Bonito, nós não temos muitos professores e bons professores. Como eu falei, os meus 15 professores hoje na ativa, todos eles, eu tenho professor com mestrado na unidade. Então, são professores que eles continuaram, né, a estudar, continuaram a vida acadêmica deles, não depois da faculdade, parei, agora eu sei tudo. E, muitas vezes, né, na vida aí a gente encontra profissionais em qualquer ramo que não quer se especializar. E aí a falta de profissional faz essa turma muito cheia, e sabendo que cada aluno tem um ritmo, torna-se inviável, né, todos eles aprenderem ao mesmo tempo. Eu queria também pegar um pouco desse gancho. Aliás, antes da gente continuar aqui, deixa eu mandar um abraço para os comentários que já surgem aqui no Facebook. Minha amiga Yolanda Marinho, né? Abraço para ela, mandando beijo para você. Oi, Dani, beijos. O meu amigo Emílio Neto, né? Mandando aqui um abraço também. O Anderson Soares, né? Moçada nos acompanhando aqui via Facebook aqui no nosso programa. Lembrando para os amigos que estão nos ouvindo pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, que na minha página Flávio Azevedo, você consegue ver ao vivo o que está acontecendo aqui no estúdio, né? E a nossa entrevistada aqui, nossa convidada de hoje. E eu fiz essa pergunta, Daniela, eu pedi que você fizesse essa reflexão por conta do intensivão que você tem lá, né?
que você havia me dito, né, que a gente está até anunciando aqui, né, os sábados e tal. A galera que vai fazer Enem, o pessoal que vai fazer pré-vestibular, né, e tal, essa coisa, vestibular, esse negócio todo. E assim, o pessoal chega meio que quebrado em seu conhecimento, seja técnico, seja pedagógico, de maneira geral, para esse momento, né, do Enem, do Ensino Nacional do Ensino Médio, por exemplo, né, que é o Enem, e para prestar vestibular e tal, essa coisa toda, por conta dessa base complicada lá embaixo. E aí, como é que você trabalha esse intensivão lá? O que a Tutores, como é que a Tutores consegue fazer essa lanternagem aí nesse cara para ele poder disputar em condições de igualdade com uma moçada que vem de escolas particulares famosas, conhecidas, com um índice de aprovação muito bom e tal. Como é que funciona isso? Falando das escolas, principalmente na nossa cidade, todas elas estão bem preparadas para Enem e vestibular. Né, o índice de aprovação das escolas, principalmente as particulares em Rio Bonito, elas estão com um índice de aprovação muito bom. Mas tem aquelas pessoas que sentem ainda uma necessidade de uma redação, ou aquelas matérias de exatas, né, raciocínio lógico, física, que é o carro-chefe, a matemática e física, na procura sobre essa ajuda, eles precisam desse intensivão. E aí a gente pega o dia inteiro, né, várias disciplinas naquele sábado, e turmas pequenas. Esse também é um diferencial da Tutores. As nossas turmas têm no máximo 12 alunos. Por quê? Não adianta eu botar 70 numa sala e ele não conseguir tirar dúvida, né, ou o tutor parar para dar aula, para explicar uma dúvida para um e esquecer os 59 que estão na sala. Então, uma turma reduzida, para que possa ter um proveito maior dentro desse tempo, né? E realmente eles chegam, né, com essa defasagem, porque 4 horas numa sala de aula não dá para pegar o conteúdo que é exigido no vestibular e no Enem. Apesar dessa preparação que a escola dá, é muito conteúdo. Nossa apostila de Enem e vestibular é muito grande. Por isso é um intensivão, porque o conteúdo exigido em vestibular é muito grande. Então não adianta ir lá só no fim de semana e ir embora, né? Não, tem que estudar durante a semana também. Não, eu digo assim, só um sábado e tchau. Não. Tem que ter aí uma grade de 4, 5 meses, 6 meses. Sim, porque as matérias vão dando continuidade, né? Então, um sábado inicia um capítulo e dá continuidade. Tem muito exercício, muita prática, né? Porque a gente costuma dizer que matéria dada é matéria estudada. Então, aquilo que você aprendeu naquele sábado, que você não entendia e passou a entender, você vai praticar em casa. Listas de 100, de 200 exercícios para você fazer durante aquela semana, para serem corrigidos no próximo sábado. Você ainda agora usou um exemplo da questão do chocolate, né? Se eu vendesse chocolate, mas eu vendo educação. E assim, tem um monte de gente que tem vontade de fazer o curso preparatório e tal, mas tem medo dos preços, dos valores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí, me parece que a Tutores também tem esse diferencial aí de valores. A galera passa lá, acha que é muito caro, mas não é bem assim. Então, eu queria que você dê a oportunidade de você falar um pouco sobre isso, Daniela, porque, sobretudo, esses cursos que têm essa expertise que você oferece lá, né? Alguns são bem custosos, né? A hora-aula e tal. E às vezes a pessoa sabe que o filho tem uma necessidade, precisa, mas não tem, sobretudo nesse momento de crise, não tem condições financeiras de colocar. Como é que é isso, né? Os valores que você está praticando lá, como é que é isso, como é que você vê isso, que ele te dá a oportunidade para você até aproveitar e fazer seu merchan aí em cima disso. Então, Flávio, existe uma diferença entre preço e valor, né? Hoje eu posso chegar no mercado e eu tenho preço porque eu tenho muita concorrência e eu tenho um preço daquele produto que eu sei o que é, né? Agora, eu volto a pergunta para você. Quanto você gasta numa saidinha de sexta-feira? Não se gasta menos de R$100, né? Se for a família toda, então, você pode ficar tranquilo que você vai gastar mais que isso, né? E a partir do momento que você ida ao cinema, bebeu, acabou, aquele dinheiro você não investiu em nada. E quanto vale para você a educação da sua filha? Bem mais que isso. Né? Então, assim, apesar de parecer, né, pela estrutura, nós temos salas prontas, né, biblioteca, computadores para pesquisa, apesar da estrutura, né, quando passa lá na frente, são preços bem acessíveis, são pacotes,
né? O diferencial tá, quanto mais aula, menos se paga. Engraçado, né? Quanto mais aulas se fecha, menos se paga. E o retorno que tem. O aluno, nós temos uma coisa chamada chat take, que eu vou falar aqui. Trabalhamos não só o conhecimento, passar o conhecimento. Então, às vezes, você paga R$10 numa aula particular com um professor em casa, ou você vai até a casa daquele professor e que ele vai passar um conteúdo, mas o filho não vai conseguir porque ele não está só na dúvida. Né? Ele precisa trabalhar a parte cognitiva, ele precisa trabalhar a segurança, ele precisa trabalhar outros critérios que não vai ser aquela aula de R$10. Mas que talvez, um pouco mais do que isso, ele vai conseguir na Tutores e ter um pacote de serviços que vai agregar muito mais valores a essa educação, entendeu? Então, hoje a Tutores ela tem um valor que não é nada do que todo mundo pensa ou diz, né? Tem um valor e esse valor vale a pena pagar. Vale a pena pagar porque tem resultado. Eu hoje, não dizendo o nome, mas num dia eu tive 3 alunos. Um tirou 90 em matemática, o outro, uma prova valendo 5, tirou 40, e um outro, a professora me encontrou e eu comentei do aluno, então tá explicado por que ele tirou 10 na resenha que eu mandei fazer. Então, assim, os alunos que há pouco tempo que estão na Tutores já demonstram um resultado, né? Já tem uma coisa boa acontecendo, os alunos, os pais têm voltado, não, meu filho, ele surpreendeu, ele está com uma rotina escolar diferente, uma organização, né? A gente trabalha com essa organização do tempo também na Tutores. Olha, você precisa chegar em casa, você precisa estudar essa matéria. Esse slogan, né? Matéria dada é matéria estudada. Eu brinco com eles que eles são igual um computadorzinho. Tem a memória RAM e o HD. Chegou, estudou a matéria na escola, tem vai para a memória RAM. Quando ele entra em sono profundo, se ele não estudou de tarde, vai ser deletado, né? Para o dia seguinte utilizar. Se ele chegou em casa e estudou aquela matéria, o cérebro dele, quando ele entrar em sono profundo, ele vai entender que aquilo ali precisa ser codificado, tem uma importância. Então ele vai jogar para o HD, quando ele voltar àquela matéria, já vai ser uma coisa conhecida para o cérebro. Entendeu? Então ele chegou, estudou, o cérebro vai jogar para o HD. Não estudou, vai para a memória RAM, quando ele dormir vai ser apagado, e aí no dia seguinte ele, estudei isso? Mas eu não lembro de nada disso, né? Tem escolas aqui que trabalham com testes relâmpagos, que eu acho ótimo. Por quê? Terminou de dar a matéria, 5 perguntas valendo nota daquela matéria. O cérebro ainda está fresco, é uma forma de revisão, e é muito legal. Você está sempre trabalhando, né, seu cérebro diariamente. Então, esses valores que a gente agrega, vale a pena. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a participação da família, Daniela. Porque às vezes eu tenho a impressão, né, e aí me permita aqui também fazer uma reflexão sobre esse ponto, né? Eu vejo assim que por vezes as famílias, né, colocam para a escola as responsabilidades que é dela, de cobrar, de verificar, até de participar desse processo de educação do aluno, né? E tchau e benção. E o pai, a mãe simplesmente quer curtir um momento de praia, cinema, futebol, churrasco do fim de semana com o filho, né? Mas quando você tem filhos, esses momentos mais complicados e não tão saborosos, né, fazem parte dali da engrenagem familiar, né? E a gente percebe que por vezes algumas famílias têm esse hábito de transferir a responsabilidade que é deles, ou pelo menos essa supervisão, né? Não adianta só colocar numa boa escola, ter o cursinho lá para poder fazer o menino, a menina gravar, e em casa você não contribuir. E eu queria aproveitar a oportunidade para que você falar sobre, porque às vezes o cara vai acabar jogando dinheiro fora se ele não fizer parte dele, né? Para a escola, para o curso, ótimo, estamos ganhando, mas ele acaba depois não vendo o resultado e diz que a culpa é sua ou é da escola, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa da participação familiar nesse processo também de educacional do filho, né? Dessa educação escolar também.
Sim, na verdade, hoje em dia é muito difícil um pai e uma mãe terem esse tempo de sentar, vamos estudar, vamos ter a tarefinha e tudo. Porém, a lição de casa é a primeira grande responsabilidade que o ser humano tem, tá? Eu, por exemplo, não quero filhos irresponsáveis, então eu dou essa responsabilidade para eles. Mas para que eles atinjam essa autonomia, eu preciso estar junto. Eu preciso chegar junto naquele momento. E como que eu vou fazer? Eu preciso de um roteiro para estudar com meu filho. Não sei, desesperei. Que matéria que eu vou estudar? Né? Eu não sei nada. Até o 5º ano ainda é fácil. O pai ainda domina, né? Multiplicação, divisão. Quando chegar lá em termodinâmica, em calorimetria, o pai vai falar, eu não sei nada disso, não sei como é que eu passei na escola. Porque realmente a gente deleta isso, porque não é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Mas o primeiro passo seria pegar aquele horário semanal do filho. Segunda ele tem português, matemática e geografia. Terça-feira, e montar um cronograma de estudo. O que ele vai estudar naquele dia, intercalando a matéria que ele gosta com a matéria que ele não gosta, aquela mais cansativa com a menos cansativa. Ele faz uma escala e determina um local inicial, né? Nada de televisão, nada de eletrônico, pessoas conversando. Por isso é legal ir até uma unidade para ter esse momento, porque é o momento que ele vai se dedicar à lição, né? E tem, além desse espaço, um tempo. Olha, você vai estudar no mínimo 1 hora, né? Quando é criança menor, você começa meia hora, para não se tornar tão cansativo, 1 hora, até que vai chegar o tempo que quando você vai cobrar, ele já fiz. Já vai ser automático, ele já vai ter esse dia a dia dele. Costume, né? Aproveito, né, como você falou, um merchan, para falar que na Tutores nós temos uma coisa chamada Passaporte Tutores. Esse Passaporte Tutores é um espaço onde tem uma biblioteca, um computador para pesquisa, e o aluno ele tem um horário diário na nossa unidade para fazer a tarefa de casa, acompanhado de um tutor. Então o pai não tem tempo, o pai não tem paciência, a tarefa de casa acaba sendo um momento de discussão na família, pai sem paciência, mãe sem paciência, eu já te expliquei isso, meu filho, você não entende. Acaba sendo um momento tenso. Parece o pai ensinando o filho a dirigir, né? Eu não quero pensar em chegar nessa parte ainda. E aí, eu aprendi assim, né, com alguém gritando do meu lado. Todos já aprendem. Então, voltando a reforçar a autoescola, né? Vai para a autoescola, não vai fazer o que a gente fez. Enfim, você chega, deixa por nossa conta a parte chata, a parte da obrigação de sentar, de fazer a lição de casa. E quando ele chegar em casa, vamos assistir uma televisão, porque a obrigação já foi feita. Então, essa parte do passaporte, ele é acompanhado, é diferente de uma tutoria, tá? Não existe a dúvida específica nesse momento. O máximo que o tutor ele tira é uma dúvida pontual. Olha, você esqueceu de fazer essa questão. Preste atenção se você está fazendo direitinho. Olha, como é que é essa soma? São coisas mais básicas do dia a dia. É mais uma supervisão. Exatamente. Nesse programa, é mais uma supervisão do que uma aula propriamente dita, né? Quando ali o tutor já identifica e passa, olha, Daniela, o aluno tal, ele precisa de uma aula extra de matemática com o tutor de matemática. E aí a gente vai moldando, que se o aluno sentir uma dificuldade aqui, a gente já tenta sanar lá mesmo na Tutores. Então, para você mapear esse aluno, fica até melhor que ele vá fazer a tarefa de casa com você, né? Já chegou porque, de repente, aquele momento que o pai dá o grito, o moleque não entende e tal, você vai ter um olhar profissional para olhar, para entender essa dificuldade. Às vezes, realmente, o aluno está com dificuldade. O pai é que não tem o preparo acadêmico para poder lidar com aquilo, né? E aí você lá vai ter o caminho acadêmico, pedagógico para poder trabalhar essa dificuldade. É mais ou menos isso. Eu tenho situações, por exemplo, de pai que chegou lá e falou assim, olha, eu preciso fazer esse passaporte porque eu preciso saber aonde meu filho tem dúvida. Porque no dia a dia ele não conseguia acompanhar a tarefa para saber se é matemática, português. Faz um mês do passaporte, agora a dúvida é nisso, vamos fazer a tutoria.
Então, dentro disso aí, a gente consegue Então, identificar. O passaporte é quase um pré-vestibular, né? É, pra gente entender, né? E tiveram pessoas que chegaram, né? Olha, eu não consigo acompanhar o meu filho, eu não entendo. Às vezes eu levo 3, 4 horas estudando no YouTube para explicar o meu filho. Além do tempo de explicar, olha o tempo que esse pai, não desvalorizando esse momento pai e filho. Claro que se você puder ter algum momento do dia com seu filho, sentar e perguntar, por que não fazer assim? Como foi a aula hoje? A prova. Quantas questões você acertou? O que você achou difícil? Vamos conversar? Você vai ter um momento escolar, mas de qualidade. Ao invés do, você não entendeu, né? Vamos estudar mais, senta aí, 5 horas estudando, não sai daí. Estou pagando um burro do dinheiro naquela escola para você me trazer essa nota. Exatamente, né? E acaba que esse discurso também meio que deixa esse aluno vir para baixo, né? Ainda tem esse efeito emocional também do garoto, às vezes, a criança se cobrar, né? Porque escuta essa história do, pô, papai está gastando dinheiro. De tanto a criança escutar isso, acaba ela assimilando e meio que se acha incompetente, né? Assim, indiretamente ela começa a se achar incompetente. Isso acaba atrapalhando a formação também. Falando desse lado emocional, outra coisa que muitos pais não sabem é que já é provado cientificamente que o famoso deu branco é verdade. Não é aquela coisa assim, meu filho, como que você saiu daqui sabendo a matéria toda e não fez? Esse negócio de deu branco não existe. Existe. Cientificamente provado que existe. E às vezes o aluno sai de lá da tutores, sai da escola, sabendo tudo, ele sabe muito. Na prova ele não consegue. E aí a tutores trabalha essa segurança. Né? Cientificamente, por quê? Porque as glândulas suprarrenais, elas, através de muito estresse, né? Quando a gente passa por um nível de estresse muito grande, ela libera o cortisol, que ele age exatamente na memória. Então, pode durar 1 hora, 2 horas, até um dia, dependendo da intensidade desse hormônio. Então, assim, existe, é para ser tratado. Eu tenho alunos que sabem muito, mas não conseguem. A mão fica suada, porque ele tem essa obrigação. Eu não posso tirar nota baixa, meu pai não vai admitir, meu pai vai me dar um cascudo, meu pai vai tirar o meu celular. E aí ele se cobra demais, lança esse nível de estresse e não consegue fazer uma prova que ele sabe a matéria. E o nível de estresse diário, né? Acaba que o cortisol fica rodando no sangue do indivíduo. Então ele vai ficar sempre no estágio de não vai conseguir realmente assimilar. Número de matéria, tudo que ele tem que fazer, tem aluno que não consegue mesmo. E aí a gente tem que trabalhar o quê? Como vai fazer para não liberar esse cortisol? Existem técnicas e a gente começa a trabalhar, por isso que existe antes essa avaliação diagnóstica, onde a gente pergunta muito sobre a vida acadêmica do aluno, o porquê que aquele aluno está tendo dificuldade, se sempre foi assim, ou se está agora, se tem algum motivo familiar, alguma coisa que a gente pode encaixar um roteiro para ele de trabalho não só do conhecimento, mas dessa área também de segurança, de confiança, de autonomia, que ele precisa estudar sozinho. Eu brinco que eu não gosto de um aluno o ano inteiro comigo. Né? Se um aluno está numa aula de reforço, numa tutoria o ano inteiro, eu não estou fazendo um bom trabalho. Né? Eu tenho que dar autonomia para esse aluno seguir. Ele pode até voltar com uma nova dificuldade. Uma nova dificuldade. A matéria piorou. Eu estudava X, agora é X ao quadrado. Né? A matéria piorou. Mas se ele está seguindo, entendeu, alguns alunos chegam lá com dificuldade anterior à que ele está tendo agora. Eu não consigo matemática. Por quê? Porque não aprendeu a fazer uma multiplicação de 2 números, de uma divisão, ou não conhece fração, aí chega agora... Se esquecer que o tal do sinal de mais antes do igual fica negativo, já era, né? Não, troca de sinal prejudica tudo. Eu lembro que esse negócio de troca de sinal era uma das razões mais que eu queria estrangular o inventor da matemática, porque eu sempre esquecia que quando passava depois para trás do igual mudava o sinal. E eu acho interessante, por exemplo, a nossa tutora de matemática... Isso foi tão significativo na minha infância que olha que eu estou lembrando disso aqui agora. A nossa tutora de matemática, nós temos uma tutora que
os alunos falam que ela chega a ser chata. Por quê? Eles querem poupar o cálculo todo. Eles querem chegar no resultado. Ela, não, desde o início. Eu quero ver você calcular, eu quero ver você fazer. E aí eles, poxa, tem que calcular tudo isso? Tem. Porque às vezes bota um resultado, tá errado. Mas por que você errou o resultado? Vamos lá na fonte, aonde que você errou, né? Ou então, entendeu? Entendi. Então me explica. Se ele entendeu, ele vai ter que explicar. Se ele não explicou, vamos ensinar ele de novo, porque ele não está entendendo. Então a gente tem essa preocupação, o aluno tem que sair de lá entendendo mesmo. Lembrando que o nosso maior número de alunos lá, na verdade, quase que 100% é tutoria VIP, ou seja, o tutor e o aluno, né? Exatamente para dar essa confiança dele, tirar dúvida, que às vezes com 2, 3 alunos, já eu tenho, sou tímido, eu não consigo falar que eu não entendi, vão me chamar de burro, né? Então ele sozinho, ele pode falar quantas vezes, ó, não entendi, explica de novo, não entendi, explica de novo, e o tutor está lá para explicar. Perfeito. Bom, minha gente, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa Flávio Azevedo, aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, a minha amiga Daniela Delgado, né? Minha convidada hoje aqui. Nós estamos falando da tutores, métodos aí educacionais. Vamos ao intervalinho comercial e voltamos já para continuarmos falando aqui de educação, continuarmos conhecendo a tutores, educação multidisciplinar, né, que é uma novidade em Rio Bonito, aí já há uns 3 meses atuando, né? E daqui a pouco nós vamos falar sobre a importância de começar já esse trabalho aí, porque preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui para os amigos que estão nos acompanhando. Tem gente que acha que faz da educação igual faz com a academia, né? O cara para de malhar, aí quando o verão está chegando lá em novembro, o sujeito corre para a academia para emagrecer. Não vai ter tempo. Quando conseguir perder medida, o inverno já está chegando de novo, né? Então é mais ou menos isso que acontece às vezes com a educação. Quando chega no finalzinho de novembro, o pai fala assim, rapaz, esse moleque vai perder. Então vou mandar lá para a Daniela se virar. E aí o trabalho fica muito mais árduo. Pelo menos é a minha concepção. Vou perguntar a ela daqui a pouco se é mais ou menos isso. Vamos ao intervalinho comercial e a gente volta já aqui com o programa Flávio Azevedo. Programa Flávio Azevedo. Farmácia Santo Antônio, a tradição que evolui. Medicamentos, produtos de beleza, higiene, presentes e perfumarias. Facilidade e agilidade no pagamento das suas compras. Com o cartão de compras da Farmácia Santo Antônio, você pode pagar em até 40 dias ou parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros, pagando as parcelas na própria farmácia. Faça o seu cartão de compras. Farmácia Santo Antônio, 15 de novembro, 209 e 129. Tá bonito o negócio, hein? Entregas em aqui no fone 2734. Dá uma ligadinha aqui para dar uma refrescada. Farmácia Santo Antônio, a tradição que evolui. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, gente, aí voltamos. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Meu amigo Eurivaldo Silva, nosso colega aqui de Rádio Jornal, tá vestindo hoje aqui uma charmosa camisa do Botafogo, né, rapaz? Que o Botafogo ontem oficial ensacolou o Vasco, foi 3-1, né? E o Botafogo hoje é o melhor do Rio, né, Eurivaldo? Oficial. Presente do Luciano Lúcio. Tá lá, o grande Eurivaldo Silva, né? Então é isso, gente. Seguindo aqui a nossa programação, hoje estamos recebendo a minha amiga Daniela Delgado Ferreira. Ela comanda em Rio Bonito a Tutores de Educação Multidisciplinar. Antes de seguirmos aqui o papo, deixa eu lembrar dos nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo. Tem Frutas, ao lado ali da Primeira Igreja Batista, no centro de Rio Bonito. Tutores Educação Multidisciplinar. Daqui a pouco ela vai dizer onde é, né? Mas eu já posso te adiantar que o telefone é 3634-0809. E hoje, com a modernidade, você pode até falar pelo zap 992560072, né? E o meu amigo Anderson Soares está aqui dizendo que é botafoguense, né? Sou botafoguense, não somos bagunça, diz aqui pelo Facebook meu amigo Anderson Soares. Abraço, Anderson. Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito. Baeta é o seguinte, ó, ligou, pediu, o Henrique entregou. 3634-1048. Abraço, Henrique. Será que ainda tem bolo do aniversário aí, Henrique? Foi aniversário ontem, né? Abraço, meu amigo Henrique. Escola Criar, na Mangueirinha, né? Referência à educação aí na nossa cidade de Rio Bonito.
IBLE, curso de idiomas e profissionalizante, lá na Avenida 7 de Maio, 640, ali em frente à Igreja Batista Betânia, 2734-2852. GEM Imóveis, lá na Rua da Conceição, número 93, Boteco do Miranda, né? Era Mirassol, agora é Boteco do Miranda, por conta do meu amigo Gustavo Miranda, que é o comandante da casa lá agora com a minha amiga Shirley, né? Faça lá uma visita ali no centro de Rio Bonito. Padaria Guimesh, o melhor da confeitaria, da padaria em Rio Bonito, para você lá com o meu amigo Marcelo, na Padaria Guimesh. Fabinho Lava Jato, Fabinho Tinoco, que está de entrevista combinada com a gente aqui. Vamos falar de ciclismo aqui no nosso programa, esporte. Fabinho vai vir aqui bater um papo conosco sobre esse assunto. Ainda não tem data, mas deve ser nas próximas semanas aí. Abraço, Fabinho. Gran Medicina Laboratorial, na Avenida 7 de Maio, 308, centro de Rio Bonito. Lembrando para você que a Gran tem filiais em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e em Rio Bonito, a matriz, lá na Avenida 7 de Maio, 308, lá naquele edifício bonito que foi construído lá agora, 2734-2548. Farmácia Dois Irmãos, meu amigo Laerte lá no comando, toda a sua equipe, eu quero mandar um abraço, 2734-1656, Rua Getúlio Vargas, número 130. E já que eu estou falando aqui de educação, de saúde aqui, desses últimos anunciantes nossos aqui, quero lembrar para você que amanhã na CDL tem a Conferência Municipal de Saúde, viu, pessoal? Conferência Municipal de Saúde, vá lá, prestigie, leve lá sua demanda, sua sugestão. É sempre importante participar, né? É bom reclamar? Muito bom. Eu sou o cara mais reclamador dessa vida, mas sempre estou lá, participando, né? Eu sou chato para dedéu, mas sempre estou lá, prestigiando, levando a minha reclamação, meu elogio, noticiando e tal. A gente precisa fazer isso mais vezes. E aqui na nossa pauta hoje do programa Flávio Azevedo, o assunto é educação, com a minha amiga Daniela Delgado Ferreira, né, que comanda a Tutores Educação Multidisciplinar em Rio Bonito. E eu havia falado sobre o fenômeno, Daniela, parecido com o que acontece com a moçada que quer perder medidas para o verão, né? Quando chega dezembro, o cara lembra disso e corre para a academia, e chega lá, o cara fala assim: meu amigo, você pode até entrar aí, mas não sei se vai dar tempo de você perder essa barriguinha aí pro verão, não. Na educação acontece às vezes isso também, em cima da hora que alguém resolve e vai lá pedir que você faça um milagre, Daniela. Como é que é isso? Ouvi a frase assim: meu filho tem uma prova amanhã. Amanhã? Aí você olha e fala assim: tá, a gente vai tentar. Só que o que acontece? A gente brinca que é o educador bombeiro, né? Que só serve para apagar incêndio. Ou seja, meu filho já está devendo 200 pontos na escola e eu preciso fazer com que ele tire 200 pontos na prova de amanhã. Milagre a gente não faz. Por isso que a gente costuma dizer: olha, desde o início do ano, coloque, vá vendo as dúvidas que seu filho vai tendo, a gente já vai sanando. Não precisa ter ele todas as semanas conosco, mas surgiu uma dúvida, ele não entendeu a matéria, corre pra gente, sanou, vamos dar seguimento. Surgiu outra, estamos novamente na jogada. Não espera acumular. Bola de neve derruba uma casa, né? E aí vem aquela coisa: eu investi o ano inteiro na escola. Como você falou, eu tô pagando para esse menino estudar. E eu investi, gastei 15 mil reais no ano para ele. Ele repetiu. Você não quis gastar 200 a mais, 300 para ele estudar, né, durante o ano junto. Você não quis gastar, e aí no final você vai pagar mais 15 mil reais para ele fazer a mesma turma que ele, né? Então, esse apagar incêndio nem sempre a gente consegue. A gente consegue, sim, que ele entenda uma matéria, mas não uma matéria de um bimestre todo. Muitas vezes, na recuperação final, é matéria dos 4 bimestres. É bom que no início do ano o cara vá lá também para fazer um mapeamento, aí, uma brigada de incêndio, né? Para não precisar pegar fogo, né? Ou seja, vai lá no início do ano, conhece, contrata algum serviço para você ir acompanhando esse menino ao longo do ano. Sim, se meu filho tem dificuldade em matemática, eu já contrato pelo menos uma vez por semana para ele ir fazendo, né? São 4 vezes no mês. Um exercício de fixação. Exatamente, aquela matéria que passou e ele não entendeu totalmente, para que ele chegue lá no final e fale assim: olha, eu realmente aprendi, né? Do que você chegar e deixar, como eu falei no início, cada aluno tem um ritmo. Tem até uma charge que rola na internet aí, que os educadores conhecem. Tem um homem em frente a um pássaro,
a um peixe num aquário, um elefante e um macaco. Aí fala, olha, vamos ser justos, todos vão passar por uma avaliação, vocês têm que subir na árvore. E aí você olha o que ele tem à frente, né? Um macaco e um peixe no aquário. Eles vão fazer o mesmo tipo de avaliação. Então cada aluno tem um ritmo. Às vezes aquele aluno ele precisa de mais acompanhamento para entender aquela disciplina que um outro, o professor explicou, ele entendeu, acabou. Muitos têm dificuldade em humanas, muitos têm dificuldade em exatas, né? Falar que todo mundo procura somente matemática e física, eu tenho tutores de espanhol, eu tenho tutores de inglês. Ah, mas inglês e espanhol é muito fácil. Mas tem gente que tem dificuldade, nós temos tutores para atender. Já tivemos tutorias de nível superior, de gestão empresarial. Ah, eu tenho um trabalho para entregar, não fazemos trabalho. Mas vamos ver junto, olha, você precisa disso aqui, eu vou te explicar essa matéria porque você tem que fazer uma resenha. Então vamos fazer juntos, né? Então, TCC é possível fazer isso? Sim, orientação. Orientação para TCC, sim. Tem que apresentar a maldita monografia. Regras da BNT, e aí exatamente, regra da BNT, e às vezes o cara que te orienta na faculdade, ele não tem tempo. Eu passei por isso. Ou já tem outro cara para orientar e tal, e aí você fica com medo também de perguntar muito e tal, o sujeito achar que você é burro, e daqui a pouco ele está na banca para te avaliar, e você entra prejudicado e tal. E aí se o cara quiser fazer ali ter um tutor para dar essa orientação, é possível? É possível, nós temos tutores para essa área. Bacana. Inclusive eu passei por isso, eu demorei 1 ano para apresentar o meu TCC, porque eu fiz uma federal, né, e entrou em greve, e a minha orientadora sumiu, e eu demorei 1 ano para apresentar o TCC devido a isso. Então, às vezes, a pessoa quer escrever, já está fazendo a fundamentação teórica, já está correndo atrás, mas não consegue botar no papel porque falta um orientador. Então, corre para tutores, pega esse orientador, pessoas já com prática em regras de ABNT, com arquivos científicos e tal. E aí, pega e faz essa orientação e manda para o orientador da universidade, porque tem que passar por eles, qualquer artigo, né? Então, manda para eles que você já poupa um tempo, né? Já passou por aquele. A gente não é orientador das universidades, mas a gente pode dar essa orientação inicial, sim. Temos tutor para isso. Uma outra novidade que também a gente percebe às vezes, queria saber se você também conta com isso, às vezes você tem concurso público e tem gente que faz curso para o concurso, né? Sim, temos agora redação para concurso e está vindo fresquinho aí onde... raciocínio lógico para concurso. No passado eu vi muito isso no concurso que a prefeitura fez aqui, o tal concurso aí que lombrou, né? E muita gente, inclusive, me perguntando, Flávio, sabe de algum lugar que tenha algum curso aí para poder... Estamos de olho agora que Rio das Ostras vai abrir agora concurso, então a gente já dá de olho no edital, tudo direitinho para poder... Porque aquele negócio, às vezes a pessoa tem a formação, mas está 10 anos fora dos bancos escolares, fora da universidade ou fora da escola e tal, e aí precisa fazer o concurso, precisa dar uma aquecida nessa memória RAM aí, né? Que você exatamente, não foi para HD, vamos ter que relembrar, né? Então hoje nós temos redação para concurso, é um curso de 3 meses, né? Toda a ementa está lá. Inclusive eu deixo aqui para quem tiver interesse em qualquer um dos nossos cursos, né? Temos organização do tempo, temos teste vocacional, qualquer um desses cursos, nós temos a ementa lá para a pessoa, olha, eu quero ver o que cai nesse curso, quais são os módulos e tal, tá tudo lá. Hoje nós estamos também com uma novidade aí para iniciar 2 turmas, uma de educação especial, com 1 ano de duração, né, ministrado por uma psicóloga, pedagoga e psicopedagoga, e nós temos um de educação infantil de 8 meses de duração. Aí você fala sobre o valor, né? Ah, mas nossa, como é? Né? Você vai fazer 1 ano o curso, deve ser um curso caríssimo, com certificado, tá? Que aí muita gente fala assim, eu preciso de certificado na minha universidade, eu preciso de tempo de curso. Vem pra gente que nós temos esses cursos com certificado, e num preço que cabe no bolso. Esses cursos, por exemplo, eles estão saindo a R$ 79,90 por mês. Turmas reduzidas, uma vez na semana, sendo, por exemplo, esse de 12 meses, são 120 horas. 90 presenciais e 30 à distância, onde eles respondem fóruns e tal, tem todo
toda essa parte à distância também. Porque hoje em dia a gente tem que contar com a tecnologia, eles têm que estar preparados para EAD também, né? Da mesma forma que eu falo do nosso curso de inclusão digital para a terceira idade. Eu quero aprender a mexer no Facebook, quero aprender a mexer no Instagram, quero fazer live. Vamos lá, a gente tem o curso de inclusão digital para a terceira idade. Bacana. E assim, outro dia eu estava lá, a gente batendo papo, você estava lá com o Tarcísio, né? Que é uma eu queria que você falasse também sobre essa cadeira aí, essa disciplina da questão do... Ali o que o Tarcísio surdo. Libras. Libras, né? Isso. A linguagem de sinais, isso que eu queria lembrar aqui. A linguagem de sinais também tem. Sim, temos também para iniciar uma turma de Libras agora com o Tarcísio. Porque, inclusive, muitas pessoas têm procurado porque Libras passou a ser uma cadeira da universidade. Passou a ser uma matéria. Então, muita gente fala assim, gente, eu não sei dar um oi em Libras, né? E com essa parte de inclusão, eu, por exemplo, fui fazer Libras porque eu cheguei à conclusão de que na sala de aula, se chegasse um aluno, né, surdo, eu não queria depender de um intérprete para me comunicar com o meu aluno. Da mesma forma que se eu tivesse um sobrinho, uma coisa, eu não preciso depender de um intérprete, eu tenho que saber falar. E aí eu fui fazer, me apaixonei por Libras e estava até conversando com o Tarcísio para a gente intensificar. Virão sábados, né, de oficinas de educação especial, onde serão 3 professores em salas diferentes, fazendo rodízio o dia inteiro sobre brinquedos para inclusão, matérias, coisas que você pode agregar na educação especial. Isso aí um sábado todo, com o certificado também. Você passa o sábado com a gente, sai com o seu certificado dessa oficina de educação especial, com psicólogos, fonos. Daniela, eu até reproduzi aqui aquele vídeo que a gente colocou no Facebook, né, sobre a pescaria, né, mudando de assunto aqui um pouco agora. Vamos falar, como é que tá a pescaria lá? Tá rolando? Você lembrou da paçoca, né? Como é que tá essa pescaria lá? Vai até quando essa promoção da pescaria? Até o final de julho. Até o final de julho, né? Nós temos aí junho e julho. Enquanto estivermos nesse clima de São João... clima de São João, a gente vai com essa pescaria, onde qualquer pessoa pode ir lá. Eu não tenho vínculo nenhum, não tenho meu filho lá, o que eu posso fazer? Você já pode ir lá, esses cursos que eu estou falando, de Libras, de tudo, vai lá, pesca, você tem um desconto, ou você pode ganhar um brinde, e dali, olha, agora ganhei 10%, vamos fechar o contrato, né? Pode ser em tutoria? Pode ser em tutoria, pode ser no passaporte? Pode. Então a gente tem vários cursos que pode ser usado esse desconto da pescaria. Vamos falar um pouquinho agora sobre a localização da Tutores, né? A galera está em casa acompanhando a gente certamente, mas aonde que funciona, onde que é essa casa, para pelo menos eu ir lá na pescaria conhecer, né? Então, onde funciona a Tutores, Daniela? Então, e os contatos aí e tal. Quando a gente coloca lá a rua, né? Rua Dr. Francisco de Souza, muita gente conhece essa rua como se fosse a do Multimix, porque ela começa lá, né? Então muita gente fala assim, eu estava lá do outro lado. Não, é conhecida como Avenida Epifânio, né? E ali em frente ao Boareto, ó, o Merchan em Boareto. Em frente ao Boareto, ali no início da Avenida Epifânio, tem lá Tutores. Quase atrás ali do posto de combustíveis que está desativado, Isso, né? Tem aquele posto, aí a segunda casa ali, né? À direita. Meu segurança aqui está falando da direita. Ponto eletrônico. Meu ponto. O ponto eletrônico está aqui participando conosco aqui também. Cara, a gente está recebendo hoje aqui Daniela no nosso programa, né? A gente está falando aqui de educação, estamos falando aqui da Tutores Educação Multidisciplinar, né? Que é mais um instrumento educacional na nossa cidade hoje, né? Desse oferecimento de educação para os nossos amigos e para a população de Rio Bonito e região, né? Agradecer aqui a galera que está compartilhando o vídeo, né? E o Natan Vieira, a minha amiga Miriam Rodrigues Delgado, né? Opa, deixa eu fazer agora o mexer para Miriam, minha ajudante lá, minha mãe, minha amiga, cuida da parte
financeira da Tutores lá, porque eu não entendo nada disso, minha parte é pedagógica. Então tá sendo meu braço direito, esquerdo, perna, tudo pra mim lá, ó. Beijo, obrigada aí por sua ajuda. E falou nela, eu sabe como é que é filho, né? Então falou, já me empolgo. Tá certo. Dorinha Espíndola também passando por aqui, dando seu boa tarde. Obrigado, Dorinha, pela sua participação aqui. Seguindo a lógica educacional, Daniela, eu queria que você provocar aqui uma reflexão sobre a história do macaco, do peixe, mas o outro o quê? O pássaro, né? O pássaro, o elefante. Um macaco, um peixe e um elefante. Aí vamos subir na árvore, né? E eu defendo comigo já há bastante tempo a teoria de que a escola está toda errada, né? Eu uso a minha experiência pessoal. Eu não sei para que eu estudei matemática, né? Porque, como você bem disse, história, geografia, essas coisas, data, eventos históricos, isso botou na minha frente. Não precisa me dizer mais nada que eu já assimilei. Mas matemática eu sempre tive vontade de torcer o pescoço do professor. E assim, é uma dificuldade mesmo. Tanto é que eu sou jornalista hoje, não sou contador, né? Cada um no seu quadrado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dinâmica da educação. Muito se fala aí da tal da reforma do ensino médio, que acaba eu olhando com muita simpatia, porque meio que parece que você vai escolher o que você tem aptidão para fazer e tal. Aí, mais uma vez, eu quero abusar aqui da sua expertise de pedagoga e psicopedagoga para você falar sobre essa educação do futuro, né? E esses momentos, né? Essas discussões que são travadas sobre a forma de se oferecer educação, e a gente percebe que nós estamos no século XXI, mas às vezes as escolas se comportam como se estivessem no século XIX, né? Nem no XX, no XIX às vezes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Daniel. E isso acaba impactando também para você lá, né? Muito que você recebe lá é resultado dessa confusão. O que acontece? Essa reforma aí do ensino médio, né? Ela vai muito da opinião de um, de outro, toda hora tem esse tipo de discussão. Por quê? Eu, particularmente, eu acho que retirar algumas disciplinas, né? Eu quero fazer engenharia, eu vou só para essa área, eu quero fazer outra. Eu acho que nessa idade do ensino médio é muito cruel você já definir a sua profissão. Você ainda não tem aquela maturação de você saber o que você vai ser para o resto da sua vida. Quantos entram na universidade e não vão para aquela primeira profissão? Raros são aqueles que entram na faculdade, levam até o final e são felizes na profissão que escolheram e não vão fazer outra coisa. Então, assim, tirar algumas disciplinas, tipo filosofia, sociologia, dizer que não talvez aquilo ali vai ser bom no futuro para aquele aluno, ele está aprendendo aquilo ali, independente da profissão que ele vai ter. Mas hoje em dia estão priorizando muito o técnico, né? Vou fazer um curso técnico, vou fazer um preparatório aqui só, entendeu? Politécnico, né? Que dizem, né? E esquecendo dessas outras disciplinas. Então, essa reforma é bem difícil de se falar, de se sentar. Vai ser um debate aqui de no mínimo 2 horas, porque eu, por exemplo, não sou a favor. Eu sinto saudade de educação moral e cívica, né? O SPB, tudo que a gente tinha na escola, que hoje em dia fala assim, mas não precisa mais ensinar. Como não? Né? Eu preciso conhecer um pouco do meu país, eu preciso conhecer um pouco da minha história, né? Do que é ser um civil, né? Eu preciso viver numa sociedade, eu preciso saber um pouco de filosofia, de sociologia, o que eu sou nesse mundo. Eu vou ser somente aquela máquina pensante, né? Eu vou mexer com cálculo, eu vou só cálculo. E o resto? O que você é? Né? Então, entra uma discussão bem... Não, muito bacana o que você está falando, né? Eu queria também te perguntar uma outra coisa. Para mim, a universidade se transformou, em alguns aspectos, numa grande escola técnica. Quando você vai analisar a academia, pelo menos no olhar Coimbra, né, e tal, essas grandes universidades que surgiram no século XIII, século XIV, e o pensamento que surge na Grécia, né, a faculdade era para você pensar, não era para você fazer conta, nem para você aprender técnica de alguma coisa.
Era simplesmente... Tanto é que tem a frase do tal do ócio criativo, né? É o sujeito que na preguiça vai pensar a vida. E assim, na minha turma de jornalismo, por exemplo, eu via muita gente que não tinha necessidade de estar na universidade. Ele podia ter feito um curso técnico de jornalismo. Aprendia a técnica de redação e vamos embora. Né? O sujeito não estava ali para pensar. Tanto é que nas aulas... Ele queria o diploma. Exatamente. Tanto é que nas aulas que se forçava um pouco do conhecimento filosófico, o sujeito ia para a escada fumar e na aula ele não pisava. Ou para o barzinho da frente. Ou para o barzinho, né? Tal da Cantareira, muito conhecida, né? Para quem estudou em Niterói e tal. Então eu ficava pensando assim, coitado desse cara, ele tem que ficar aqui 4 anos, né? Não sei quantos, 4 anos, 8 períodos, né? Para se formar numa coisa e vai passar por um monte de experiência desagradável para ele, né? E acho que a educação fica cansativa dessa maneira. Então, às vezes eu penso que a faculdade ela se transformou numa grande escola técnica porque tem um monte de coisa lá de nível universitário que poderia simplesmente ser um curso técnico e está tudo certo. E quem quisesse pensar, refletir, pensar na vida, vamos para a academia, vamos lá. Muitos estão atrás do diploma, né? Muitos só querem realmente o diploma e vão aprender a profissão na prática, né? Já aconteceu de colegas falarem, olha, eu entrei numa sala de aula e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Você fez 4 anos de pedagogia. Você teve didática, você teve todas as disciplinas, matemática, português e tudo. Como que você vai aplicar aquilo na educação? Você teve psicologia, você teve filosofia, você teve tudo aquilo. E você entra na sala de aula e fala, tô perdido. Por quê? Porque você foi e não... O famoso estágio. Quantos levam a sério o estágio da universidade? Falo pela área pedagógica. Quantas pessoas não conseguem, numa escola, que o diretor assine de que fez aquele estágio e ele não entrou na sala de aula? E eu lembro que eu tremi para fazer o meu estágio no curso normal. Falei, gente, são todos já mulheres, como é que eu vou dar aula para esse monte de mulher e tudo? E fui fazer, eu levei a sério todos os meus estágios, eu sei todas as escolas, os projetos, eu fiz o meu de EJA, eu fiz no EMES, e me apaixonei pelo projeto, com o Davidson, com o pessoal na época. O projeto final foi lindo e eu levei a sério todo o estágio, porque eu não tinha definição, eu vou para educação infantil, eu vou para fundamental, eu não tinha ainda essa definição. Então eu tinha que ter o gostinho de cada área. Eu fiz o projeto da educação infantil no Barãozinho, né? Cada um do fundamental eu fiz aqui no municipal. Eu fiz questão de entrar na sala, de conhecer os alunos, de aplicar uma aula e falar se eu quero ou não quero aquilo para minha vida, né? E muitos não fazem. Não digo só na área educacional. Qualquer tipo de... Você fez estágio na faculdade? Tem que fazer um estágio. Ah, você vai fazer direito. Vocês têm aquele momento de você ir para um tribunal, de você ir para uma defensoria. Você tem que estar ali, atuando. E muitos não fazem. E aí, quando vão para a vida, né, não tem prática nenhuma. O pessoal que está na faculdade, pelo diploma, e não para aprender realmente uma profissão. Por isso entra esse curso técnico, né, que você falou. Tem isso. E para a gente fechar, né, lembrar para os amigos que estão aí acompanhando nossa programação, estamos aqui hoje conversando com a minha amiga Daniela Delgado, né, comanda a Tutores Educação Multidisciplinar em Rio Bonito, um curso preparatório e de reforço escolar, né, uma série de... A gente está falando sobre isso aqui e refletindo um pouquinho também sobre a educação de maneira geral, né, em nosso país, em nossa cidade, né, a forma como a educação é aplicada. E por fim, Daniela, até para a gente fechar aqui nossa conversa, né, eu queria que você comentasse um pouco também sobre a formação dos profissionais que estão nos servindo na área da educação, né? Queria que você falasse sobre o impacto dessa remuneração ruim, de maneira geral, ao profissional de educação no nosso país, né? O efeito disso na vida acadêmica do aluno, das escolas, né? As escolas que por vezes estão sucateadas também, um ambiente desconfortável de trabalho, né? Que acaba isso também sendo um impacto
muito complicador, tanto para o aluno aprender quanto para o professor fazer a parte dele. Essa questão estrutural da educação em nosso país, que dizem que é intencional exatamente para poder a galera realmente não ter muito conhecimento e não usar muito cérebro, para que nas eleições isso não se reflita em votos diferentes disso que a gente já vê aí há bastante tempo, né? Eu falo isso na conjuntura nacional como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o futuro dessa educação, o que nos aguarda, o que nos espera. Você é jovem, né? Mas já tem uma formação importante, toca o seu curso, mas tem o seu olhar sobre a educação. Eu queria fechar aqui o nosso papo falando sobre isso e a sua opinião sobre essas questões aqui que eu pontuei para você. Então, Flávio, é muito ruim quando a gente fala da remuneração, né? Porque o fato de uma remuneração ruim, baixa do jeito que é do profissional de educação, faz com que ele tenha 2, 3, até 4 empregos. Então, um professor, ele não faz igual uma pessoa no escritório. Olha, eu encerrei, eu fechei, tranquei minha porta, fui para minha casa, meu problema ficou lá, amanhã eu volto. Um professor, ele leva a prova para casa para corrigir, ele tem planejamento de aula para entregar, e aí tem o dia a dia, né? Os projetos. Uma festa junina, vamos para a escola enfeitar. Tem a feira de ciências e tudo. Então, agora tem um tal do sábado letivo, né? Sábado letivo. Então, assim, é o momento que o filhinho chega lá, mamãe, vamos no shopping. A mãe olha e fala, olha, eu não posso. Mamãe tem essa pilha de prova para corrigir. Aí, vamos entrar no mérito do professor. Não é somente a prova. Existem apostilas, livros que devem ser corrigidos, principalmente até o 5º ano, que o professor tem que dar aquele... certinho, aquele visto. Bota isso em 30 alunos numa sala, em que você dá 10 páginas no mínimo por dia. Então você tem que diariamente corrigir aquele monte de apostila. Quando você não consegue, você leva aquele monte de apostila para casa e você tem que corrigir caderno de cada disciplina. E em 3, 4 empregos. E chega em casa e ainda tem que fazer janta, né? Tem que fazer janta, tem que lavar uma louça, tem que lavar banheiro. E tem que estar cheirosa pro marido. Exatamente. Ai de você se botar aquela camisa de político e deitar do lado do marido. Não tem como. Então, assim, com 3, 4 empregos, aí começa aquele, não digo desgostar, porque quem está na educação hoje, Flávio, é por amor. Tem muito profissional sem receber há meses do Estado, né, devendo, que vai lá e faz aquele bico de dar aula particular. Hoje pegar muita gente dando aula particular em casa porque não está recebendo. E aí abre a casa, né, abre o seu momento que seria exclusivo da pessoa para ter um extra, né? Exatamente, com 3, 4 empregos, a pessoa não consegue ter a dedicação que ela teria se ela tivesse um bem remunerado. Um professor que ganhasse bem numa escola, olha, eu só preciso trabalhar ali. Preciso vir de manhã, tô aqui. Vou decorar o que você quiser, porque eu tô aqui, porque eu só trabalho aqui, porque eu consigo chegar em casa, eu tenho menos material para corrigir. Mas não, de manhã eu trabalho no município, de tarde eu trabalho na particular, de noite eu dou aula num cursinho, e eu chego em casa 10 horas da noite para fazer janta, para olhar meus filhos e corrigir matéria. Então, falar sobre o futuro da educação hoje é difícil, porque a gente não consegue ver um futuro, né, para esses profissionais. E aí, para a gente fechar, Daniela, por conta das deformidades que nós vemos no oferecimento de educação em nosso país, surgem os cursos, né? Surgem os cursos que têm o objetivo de pegar esse aluno e meio que preparar ele, né? Acaba meio que sendo meio que uma ONG, né? Uma organização não governamental, né? Ou seja, instrumentos à parte, né? Para poder fazer com que esses alunos tenham um mínimo de preparo. Sim, exatamente por essa que a gente estava falando do peixe e tudo, sim, né? O que acontece? Eu tenho 4 horas na sala de aula, 30 alunos. O aluno 1, 2 e o 3, eu passei no quadro, eles já terminaram de copiar e já responderam. Mas eu tenho o aluno 7 ali, que ele demora para copiar, demora para responder, ele
perde a atenção, o foco muito rápido. Eu explico 10, 20, 15 vezes, ele não aprendeu, eu não posso voltar na matéria, porque o meu cronograma, ele pede que amanhã seja uma aula nova. Eu não posso ficar muito tempo explicando multiplicação, porque a turma inteira já pegou, mas aquele aluno não. E aí entra, né, essas aulas particulares, essa ajuda. Eu queria aproveitar a oportunidade para você falar um pouquinho sobre esse tal de déficit de atenção, né? Que é um problema nas escolas, né? E acaba que eu acho que boa parte deles chegam para você, né? Por conta de... E às vezes esse déficit de atenção, o próprio pai e a mãe às vezes não sabem trabalhar isso, ou entendem esse déficit como alguma deficiência mental, intelectual, e não é simplesmente uma característica da personalidade daquele indivíduo, né? Daquele aluno. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para as mães que estão nos ouvindo, né? Que às vezes quando descobre que o filho tem déficit de atenção, arranca os cabelos, meu Deus, e tal. Nada, é simplesmente uma característica, né? Então, eu, por exemplo, tinha essa dificuldade eu sempre fui mais lento que os outros, né? Porque eu pensava mais também. Nunca ninguém disse isso para mim. Sempre é uma patologia, né? Eu descobri sozinho isso. Eu demorava a escrever um pouco mais e tal. Mas eu gostava de pensar no que eu estava escrevendo. Chegava no meio da frase, eu parava para analisar. Né? E tinha essa dificuldade. O pessoal, vamos embora, Flávio, vamos embora. Você está hoje, né? Como repórter, como jornalista. Né? Vamos escrever. Acho que foi por isso que eu não virei contador. Entendeu? Então, fazer cálculo rápido não era... É claro que estou a anos-luz de distância da cabeça brilhante que foi o Thomas Alva Edison, né? O inventor da lâmpada, o inventor do gravador, né? Essas coisas todas, mas o Thomas Alva Edison foi aconselhado a sua mãe pelo professor dele a tirá-lo da escola porque ele era retardado, né? E depois Thomas Alva Edison. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do déficit de atenção e aproveitar para orientar as mães que não estão nos ouvindo, né? Que o déficit de atenção não é uma doença, não precisa ficar desesperado com isso, é uma característica do seu filho, né? Assim como acontece também com o hiperativo, com um cara que já é mais rápido do que os outros. Queria que você falasse sobre essas duas figuras. Existe o TDA e o TDAH, né? O que acontece? Primeiro de tudo, isso deve vir de um profissional, né? Não adianta seu filho ser desligado, tá olhando para o mundo da lua toda hora, não entender a matéria e chegar a vizinha e falar, olha, eu acho que seu filho tem TDAH. E aí você, meu filho tem TDAH, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou internar ele. O que é TDAH? Para começar. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. É o nome técnico para tal da distração, né? Existe só o déficit de atenção. Certo. Então, assim, você chegar, meu filho tem a síndrome tal, o transtorno tal, e você já trazer isso para você. Primeiro, vá a um profissional. Digo como psicopedagoga, em Rio Bonito nós temos muitos psicopedagogos, psicólogos, neuros. Primeiro procura a galera toda. Chegou um diagnóstico, não se desespere. Ter TDAH não significa que seu filho não vai aprender. Não significa que o cérebro dele não vai reter nada. Só que ele vai reter no ritmo dele. Na velocidade dele. Entendeu? Você pode botar eu fui agora no treinão, né, do pessoal que faz caminhada aí, né? Eu sou TDAH no treinão, né? Porque a galera já tá lá no alto da serra e eu tô subindo. Aí vai disfarçando, filmando, gente, eu tô aqui atrás filmando. Eu vou te acompanhar. Ele falou que no próximo vai. Vai ficar pra trás também. Eu acho que nós vamos formar uma turma de TDAH. Eu vou abrir um tutores dentro do treinão. Só com os TDAH que nem eu. Assim, vamos embora, tutores, agora eu vou botar professor de educação física, né, pra acelerar vocês. Mais dica. Então, assim, não quer dizer que esse aluno não vai aprender, mas ele vai ter o ritmo dele. Ele deve sim estar na classe regular de ensino normal, com todo mundo. Ele não precisa ter uma sala exclusiva para ele. Algumas escolas em Rio Bonito já estão envolvidas nessa área da inclusão. Então, algumas escolas no contraturno tem professores que atendem esses alunos com laudo, tá? Não adianta chegar lá, eu acho que meu filho tem TDAH. Preciso do laudo. Eu preciso que um médico, um neuro me diga que ele tenha e a gente vai traçar um projeto para ele, né? Vamos, se tiver que adaptar a apostila, se tiver que ter uma prova diferenciada, existe sim várias escolas em Rio Bonito, inclusive públicas, que têm essa já envolvimento com a inclusão. E calma,
Nós recebemos muitos alunos assim, porque a gente vai trabalhar no ritmo deles, né? A gente vai entender até onde esse aluno vai, até onde a gente pode puxar, né? Existem alunos com autismo, por exemplo, que a gente bota eles para estudar e você fala assim, gente, ele lendo, ele fazendo, não parece que ele tem esse transtorno, mas tem. Então, às vezes, a pessoa quando recebe o laudo, ela se apavora e já quer botar o filho dentro de casa ou numa escola totalmente especial, quer enclausurar, ou então começa a ver o Google, gente. Eu não posso falar não, porque eu também pesquiso muito no Google. Mas tem muita gente que... Mas tem que ter cuidado com meu filho tem isso. Tem lá, né? Então veja o profissional que está falando. Busca uma segunda opinião, né? Não, tem muita gente boa também que vai lá e posta, tem muitos psicopedagogos que têm canal no YouTube, conseguem falar, conseguem conversar sobre o assunto numa boa. Agora tem gente que dá aquele palpite e aí você entra numa paranoia, quando vez você sente uma dor no peito, vai lá, escreve, tô infartando, tô morrendo. Né? Se meu marido ri, ele apanha aqui agora. Porque eu sou assim, gente, eu tô sentindo isso, vai lá no Google. Mas vá atrás de um profissional. Ele pode dizer se a criança realmente tem, ou se realmente é só o ritmo dela, porque às vezes ele não tem nada. Né? Às vezes, meu filho é hiperativo porque ele pula o tempo inteiro, mas também você dá café para a criança, você não quer que ele pule o dia inteiro. E a mesma situação, isso que eu ia falar, para o cara que é agitado, né? Para hiperatividade. Aí vai lá dar o remedinho. Um moleque que não sossega na sala, que não senta, né? E tal. Eu lembro que Nelinho, professor de matemática, Marcelo deve lembrar de Nelinho, e Nelinho dizia, Nelinho tinha um prego desse tamanho, parecendo aquele prego que botaram na mão de Jesus Cristo, na cruz. Nossa. Né? Ele batia aquilo em cima da mesa e falava, vou pregar os fundilhos de vocês. Eu tive um professor que tacava o apagador, que era de madeira na época, né? Ele tacava peste, a gente tinha que desviar do apagador. Então, realmente, tem uma molecada que não consegue ficar sentado ali naquele tempo todo. Tem a ver da idade, né? Os hormônios, né? Muitos alunos chegam e o momento que ele tem o amigo ali, ele quer conversar, é aquele único momento. Botar a conversa em dia, né? Ele não está no foco somente da aula e para ele aquilo ali não faz nenhum sentido e ele quer bater papo, ele quer levantar, ele quer falar com o outro lá do outro lado, né? Já teve turma de eu achar caixa de chiclete, um jogando para o outro e no meio da sala. Então, assim, isso não quer dizer que é um aluno hiperativo. Não quer dizer que eu tenho que dar um remedinho para ele sossegar ali. E essa mãe pode procurar tutores que lá você consegue dar essa orientação. Não, com certeza. Como eu falei que a gente ia falar do Chat-T, o Chat-T é um livro, né, com aproximadamente 15 a 16 aulas que são dadas no final de cada tutoria. Nossa. É um valor agregado, né? É um plus que a gente dá aos nossos alunos. E cada Chat-T tem um tema, por exemplo. Os alunos do ensino médio, a gente indica fazer o Chat-T de orientação vocacional. Então, todo final daquela tutoria, ele faz aqueles 10 minutos de Chat-T, que são temas transversais, né? Temas que não tem nada a ver com português, história e tal, mas ali ele vai achando a vocação dele. Porque ele já está para partir para um vestibular. Ele está no segundo ano, terceiro ano, ele já está com foco. Um aluno de Fundamental 2, a gente já indica uma organização do tempo, memorização e motivação, que é um Chat-T muito bom e que tem dado resultado. A gente tem vários pais, não só daqui de Rio Bonito, mas das outras unidades, que têm dado depoimento falando, olha, meu filho está muito mais concentrado, meu filho já sabe os horários dele, então o Chat-T, mas é um livrinho e tal. Vale a pena, é um plus que a gente agrega nesse serviço e que trabalha essa parte. Por exemplo, um aluno que ele é muito agitado, a gente vai trabalhar a concentração dele, né? A gente vai trabalhar a memorização, aquela coisa dele estar mais focado. Um aluno que ele já tem uma dificuldade de atenção, ele já se dispersa muito, a gente vai trazer ele para o lado da motivação, da organização, do foco, entendeu? Então a gente tem esse diferencial lá, que é você trabalhar essa parte. Perfeito. Daniela, foi um prazer receber você aqui, tratarmos desses assuntos tão importantes, né? Infelizmente, nós ainda temos um grande volume de pessoas que acham que esses temas são chatos, né?
mas assim, talvez seja por isso que a sociedade esteja tão se perguntando por que de tantas coisas, né? Porque não pensa, não reflete, não discute uma série de situações, né? Eu costumo dizer que a educação é a mola mestra para todos os demais setores da sociedade, né? E aí até eu comentava outro dia que até eu queria, já fechando, mas queria a sua opinião sobre isso. Eu acho que a gente pensa muito em educação para as crianças, né, para o ensino fundamental e sobretudo a educação como instituição. Acho que ela precisa pensar a sociedade como um todo, né? Trânsito, né? A gente discute tanto a questão de guarda municipal, trânsito, saúde, não sei o quê, o cara que joga lixo no valão, né? O outro que... Isso tudo faz parte da educação. Eu acho que as campanhas de orientação à sociedade deveriam vir da Secretaria. Entra na sociologia, né? Nessa parte que estão querendo tirar. Pois é. E de você, como na sociologia, você vai ser um ser numa sociedade. Como que você vai agir numa sociedade? E querem realmente tirar isso. O ser humano passa a ser ele, o indivíduo. Ele não é mais uma sociedade. Então, se eu quero estacionar ali, eu vou estacionar. Se eu quero construir a minha casa de uma maneira que vai atrapalhar os outros, eu vou construir. Então, eu não penso mais como uma sociedade. E acho que o fomento a esse pensamento tem que ser da educação. Da educação institucional. Né? Desde pequenininho. Eu até comentava isso participei das 4 pré-conferências municipais, né, de saúde, e aí surgem essas não, mas ali tem mosquito porque a população joga lixo, porque joga sofá no balão, porque não sei o quê. E aí eu falava assim, estou sentindo falta de um representante da Secretaria de Educação aqui no Conselho de Saúde, né? Porque o médico não pode ensinar o garoto a ler e nem o professor aplicar a injeção, né? Mas são duas coisas muito próximas, né? E eu acho que quem tinha que coordenar isso era a educação. É o famoso assim, fulano faz, por que eu não posso fazer? Né? Então, fulano joga lixo, por que eu não posso jogar? Então, se eu faço a minha parte, né? E esse pensamento em sociedade realmente falta. Faz parte realmente. É verdade. E aí, Daniela, foi um prazer estar aqui recebendo você, conversando com você e tal. E anunciar aos nossos amigos que semanalmente, ou quinzenalmente, né? Quinzenalmente, a minha amiga Daniela vai estar aqui nos emprestando o seu conhecimento técnico, acadêmico, para um assunto aí, para a área de educação, né? Vai ser aqui a nossa orientadora. A gente tem o Dr. César Gomes de Sá, presidente da OAB, que sempre está por aqui falando de direito, né? E agora a gente tem a Daniela, que vem falar sobre educação aqui conosco. Podemos nos aprofundar nas síndromes, nos transtornos, que é uma coisa que assusta muitos pais, né? A pauta é com você. Então, teremos aí dicas de lição de casa, dicas de semana de prova. Olha, muitas escolas vão entrar agora em recuperação, ainda dá tempo de recuperar esse semestre, né? Tem algumas escolas que agora, dia 1º de julho, já inicia a parte de recuperação. Tem muita gente já na berlinda. E quanto mais antecipar esse momento de recuperação, melhor, né, Daniela? Conte conosco, nossos profissionais estão lá, preparados. Nossos tutores, eles são... mensalmente, você falou quinzenalmente, fiquei com isso. Mensalmente, nós temos treinamento com os tutores, né, vindo lá de São Paulo. Então, eles são todos treinados dentro dessa tutoria. Então, conte com a gente, nós podemos ajudar, estamos lá para ajudar vocês. Que é o slogan da Tutores, né? Nós podemos ajudar, exatamente. E eu que agradeço a ajuda de hoje aqui, Daniela, esse papo, essa primeira conversa nossa aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação, sua presença. Agradecer ao Marcelo, que é esposo da Daniela, que está aqui fazendo a segurança nossa no estúdio aqui. Né? E abrir espaço, Daniela, para você se despedir dos nossos ouvintes aí. Muito obrigado e valeu. Eu que agradeço, Flávio, espaço. Falar de educação é sempre bom. E falar de que tem alguém que pode te entender e pode te ajudar é melhor ainda, né? Saber que alguém pode entender do problema que você está passando. Meu filho não aprende, meu filho não sossega. Alguém que pode te auxiliar. Então vem, nós vamos fazer essa avaliação diagnóstica, conhecer a necessidade do aluno e encaixá-lo, né, com o melhor tutor, com melhor equipe para ele. Né? Então, venha conhecer. Mas eu não sei o que eu vou fazer lá, qual o curso? Vem conhecer os cursos que nós temos, as ementas, o que a gente pode auxiliar. Para os profissionais de educação, como você estava falando, sobre eles estarem estudando também,
Como eu falei, tem o de educação especial, tem o de educação infantil. Ah, só o professor pode fazer? Não, eu quero conhecer mais sobre educação especial. Tem um curso lá aberto para educação especial com todas as síndromes, com todos os transtornos, dividido em módulo. Então vale a pena, vem conhecer. Ah, Marcelo também tá, viu meu ponto eletrônico? Você que é professor também, quer fazer parte dessa equipe, tem espaço, pode mandar o currículo, pode ser pessoalmente, pode ser por e-mail, pode ser via WhatsApp, você pega o e-mail com a gente, fica à vontade, vem trabalhar com a gente, que aluno tá assim, ó. Verdade. Bom, gente, obrigado, Daniela, mais uma vez. Obrigada a você. Você, Marcelo, valeu, né? E a Tutores Educação Multidisciplinar funciona, para você que está chegando agora, lá na rua Dr. Francisco de Souza, número 310, no centro de Rio Bonito, né? E telefone, meu amigo, lá da Tutores, 36340809, e tem aí, agora, acompanhando a modernidade, né? 992560072, 992560072, né? Programa Flávio Azevedo, a gente está chegando aqui ao final da nossa programação, agradecendo você que esteve conosco aqui até agora, agradecer a Daniela, agradecer aqui ao meu amigo Marcelo Ferreira, e lembrar que amanhã recebo aqui no nosso programa meu amigo Léo Peclat. Vamos aqui falar sobre a questão de dependência química, né? Esse troço que nos incomoda tanto, e que é uma vertente aí da educação também, que nós hoje conversamos aqui, dialogamos aqui, né? E amanhã o dia todo, lá na CDL, no centro de Rio Bonito, nós teremos lá a Conferência Municipal de Saúde, de 8 às 18 horas, né? Na CDL, centro de Rio Bonito, né? E a gente vai passar por lá também para acompanhar esse instrumento que a democracia nos oferece. Participe você também. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua participação, você que esteve aí conosco, galera nos assistindo aqui no via Facebook, né? E a galera que está em casa ligado na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Volta amanhã, 13h, com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, gente, beijo no coração, obrigado por tudo, obrigado pela companhia, obrigado, Daniela, obrigado, Marcelo, e obrigado você que está em casa aí nos prestigiando, ou via Facebook, ou aqui pela nossa Rádio 1340. Obrigado, gente, valeu, até amanhã, fiquem com Deus. Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo.